Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês na Live Week em Gráfica, uma realização da N Consulting. Agradecemos aí todos vocês que estão nos acompanhando essa semana e hoje nós vamos estar falando de um tema extremamente importante, que é a gestão integrada, né? Os 3 pilares para buscar resultados. A gente veio, nós 3 especialistas, conversando bastante, falando sobre o mercado, a gente identificou que a maioria das empresas, elas normalmente têm os mesmos problemas, né? O problema financeiro, o problema de vendas, marketing, produtividade e qualidade. E pensando nisso, a gente criou esse programa que está dando muito resultado. Gostaria, inclusive, de agradecer a todas as pessoas que têm nos procurado para entender melhor esse programa. E hoje a gente está aqui para falar sobre ele, para falar sobre os conceitos, né? E também depois a Márcia finaliza aí explicando um pouquinho melhor do programa para vocês. Então, a Claudilene, ela vai falar sobre o primeiro pilar, que é administração e financeiro. Depois eu falo de vendas e marketing e a gente vai passar a palavra para a especialista de produtividade e qualidade, a Márcia Biagio, tá? Então é com vocês, aproveitem bastante. Se tiver qualquer tipo de dúvida, entre no nosso site da N Consulting, né? Pode mandar mensagens, e-mail, telefone, que a gente vai estar à disposição para ajudá-los. Então é com você, Clau, né? Aproveitem aí o conteúdo, porque ela tem muita coisa importante para falar dessa parte financeira. Bom dia a todos. Estou bastante feliz com esse programa. Eu acredito que vai ser uma oportunidade para várias empresas, né, entrarem em 2021 de uma forma diferente, de uma forma planejada. E eu venho aqui apresentar o pilar do financeiro e da administração. É o pilar que eu acredito que dá solidez para a empresa, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E vai dar bastante segurança para que a gente possa entrar em 2021 de uma forma diferente. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona esse pilar. Tá? Vamos lá. Espera só um minutinho aqui. Então, eu vou falar da questão, principalmente, de ferramentas e processos, né? As empresas hoje, elas acreditam que colocar um ERP, colocar um software de ponta vai trazer um resultado bacana. Mas isso, de fato, não funciona se a gente não tiver ferramenta e processos bem estabelecidos. Assim como na produção, na parte de gestão de produção, nós precisamos ter processos, né, procedimentos claros e estabelecidos na área financeira e administrativa. Esses processos, eles vão gerar uma segurança para a sua equipe, para o gestor, para o diretor, vai evitar com que problemas de lançamentos, pagamentos indevidos ou falta de recebimentos aconteça, vai estabelecer uma relação transparente com o cliente e fornecedor, que muitas vezes isso ocorre, uma falta de um lançamento de uma nota, falta de uma geração de uma despesa, ocasiona na falta do pagamento, isso fica ruim, né? É uma forma de descontrole, e que acontece em muitas empresas hoje em dia ainda. Então, esses processos, eles vão garantir isso, né? Vai melhorar a inadimplência e vai simplificar a gestão. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um processo bem alinhado na área financeira. Como você está fazendo hoje a cobrança com seus clientes? Tem um paliativo? Tem um preventivo, aliás, né? Tem uma cobrança prévia, um e-mail de lembrança? Existe uma comunicação com o cliente a respeito disso? Então, processos simplificados, uma rotina bem estabelecida, ela gera uma maior adimplência. Então, hoje a gente se depara com esse cenário. Em muitas empresas, esses processos tão simples acabam se perdendo no meio do caminho, ou na troca de uma pessoa, a pessoa que fazia isso saiu e aí aumentou a inadimplência, deixaram de fazer a cobrança como deveria, ou existe uma forma de faturar para aquele cliente específica e a pessoa que é nova agora no faturamento deixou
de fazer o processo como deveria. Então, estabelecer esses processos, implantar esses processos na empresa, ela possibilita que na mudança de uma peça dessa engrenagem, a gente não perca o que já ocorre, o que já foi estabelecido, o que o cliente já está acostumado. E isso gera uma agilidade na hora de você fazer os seus recebimentos. Então, esses processos é uma das coisas que a gente vai fazer nesse pilar, vai estabelecer essas rotinas e vai gerar todos esses benefícios, né? Como segurança e a questão da inadimplência também. Algumas ferramentas, além do próprio ERP, que a empresa já usa, são muito importantes. E hoje as empresas nem sempre fazem isso no tempo. Então, hoje, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de controle de custos, de budget, orçamento, né, na verdade, conciliação bancária, fluxo de caixa e demonstração de resultados. Vamos falar sobre cada uma delas pontualmente para que a gente entenda quais são os benefícios dessas ferramentas bem implantadas e bem alinhadas no seu processo, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Como que a gente controla os custos hoje? Como você está controlando os custos na sua empresa? Esse fluxo ele tem que funcionar como um reloginho. E ocorre muitas falhas aqui no meio do caminho por conta do tempo, da urgência, da falta de tempo, de dedicação para colocar essas engrenagens aí na posição certa, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre compras. O processo de compras, ele tem que estar muito estabelecido. É uma principal chave aí da questão financeira. Às vezes a gente compra na pressa, na correria, e não compra muito bem, não faz uma compra planejada, ou compra de um fornecedor no último instante, num terceirizado, por conta de prazo de entrega, por falta de planejamento. Então, esse é um dos pilares, dos processos muito importante na gestão financeira. Então, um processo de compra bem alinhado, integrado com o recebimento de materiais e de serviços, ele vai gerar uma clareza ali no que você está gerando de custo no mês, ok? E existem formas de você planejar essa compra. Isso a gente vai falar com bastante detalhe no programa, ok? Esses recebimentos, como é feito o controle desse recebimento de entrada de materiais? É feito a conferência, é feito uma análise dos estoques, o saldo realmente bate com o que existe fisicamente na empresa? É importante saber isso, porque se o que apresenta no sistema de saldo não bate com o que você tem fisicamente, você pode estar comprando mal, comprando algo que você não precisa, deixando de aproveitar algum material que já tem na sua empresa. Então, esse procedimento aí bem estabelecido entre compras e estoque, ele gera essa compra mais organizada. Recebido o material, recebido os serviços de terceiro, lançados os documentos fiscais, como a gente está analisando as metas de custo que a gente estabeleceu? Existe uma meta de custo definida? Muitas vezes acontece da gente comprar muito no mês e no outro ficar com o estoque lá empacado, né? Sem estar usando esse material como deveria. Então, volto a falar que essa compra planejada hoje é extremamente importante para que a gente atenda os times dos clientes e não deixe material sobrando e desfalque o caixa desnecessariamente, ok? Feita essa análise de meta de custo, inclusive custo financeiro, como estão esses ajustes de parâmetros dentro do seu sistema de orçamento? A gente está olhando para essa questão. Agora existe uma demanda de matéria-prima muito grande no mercado e os preços estão mudando, né? Como a gente vem alimentando isso no sistema? Será que nós estamos vendendo com o preço que é real para eu poder atingir a minha meta de lucro, né, que eu desejo obter? Então, esses ajustes, eles precisam estar sendo feitos agora com essa mudança de preço constantemente, para que você não venda com prejuízo. Eu faço uma venda aqui perfeita.
Então, esse fluxo é o que a gente vai trabalhar bastante no programa, e vai detalhadamente aí em cada área estabelecer esses processos. Então, é algo que realmente precisa ser controlado, precisa ser visto, e a gente vai fornecer as ferramentas necessárias para isso. Vamos lá. Então, um orçamento aqui, eu fiz um orçamento, é muito simples, né? Nós sabemos hoje que as empresas estão bem enxutas com seus quadros, né? E, então, para uma empresa pequena e média, não é necessário uma ferramenta extremamente sofisticada. O que é necessário nesse caso é que a gente consiga controlar. Eu coloquei aqui um exemplo, né, com dados fictícios, mas é necessário que a gente precisa controlar a tempo o que nós estamos gastando. Então, a partir do momento que eu tenho uma despesa aqui, por exemplo, administrativa, eu coloquei uma suposição, num mês que eu gastei 41 e no outro 58, eu posso estabelecer uma meta e acompanhar isso ao longo do período. Então, podemos ter, sim, uma meta e um orçamento muito bem planejado e alinhado com todas as áreas para que a gente se mantenha numa redução de custo constante, né? Então, isso é necessário ser acompanhado diariamente. A conciliação, né, é um procedimento muito simples. Muitas empresas hoje não vêm fazendo. A conciliação bancária, ela vai permitir que você acompanhe os seus recebimentos. Então, que você veja seu cliente pagando ou não pagando, que você seja ágil para efetuar a cobrança. Hoje, as pessoas, às vezes, muitas vezes, elas falam, não recebi a nota, não recebi o boleto. Então, uma cobrança preventiva aqui é uma das ferramentas que a gente vai utilizar para lembrar o cliente, né, dos recebimentos que ele tem que fazer, né, dos pagamentos que ele tem que efetuar. Então, hoje é muito importante a gente ter isso diário. Então, você sempre concilia o dia anterior, logo cedo, o dia anterior. Outra possibilidade aqui, e acontece bastante, a gente está pagando tarifas, coisas que nem deveriam estar sendo pagas, juros cobrados, tarifa de boleto, e a gente não consegue perceber. Com a conciliação, a gente também consegue olhar isso muito a tempo e corrigir o que tiver que ser corrigido. Você conciliando também, hoje existem até ferramentas que fazem automático, você puxa um extrato em formato do banco, FX, e ele faz a conciliação automática, é muito simples isso de ser feito. Ele também agiliza as informações do fluxo de caixa. Então, para eu ter um fluxo de caixa atualizado diariamente, é necessário que eu faça a conciliação diariamente. Então, essa é uma necessidade até para identificar alguma falha aí nos recebimentos e nos pagamentos. E aí, quando integrado com a contabilidade, algumas empresas têm esse modelo integrado, permite que você já classifique para a contabilidade que tipo de movimento você está fazendo, né? E, então, essa informação vai muito mais rápida para o seu fechamento contábil e fiscal, que é feito mensalmente. Então, é uma ferramenta extremamente importante que deve ser feita diariamente e é um procedimento, um processo que vai ser implantado também nesse programa, caso vocês ainda não estejam fazendo. O fluxo de caixa, ele é uma ferramenta comum, todo mundo está bastante acostumado, mas muitas vezes a aplicação dele não é a correta, né? Eu tenho lá, eu vejo as informações, mas o que eu vou fazer com essas informações? O fluxo, você vai colocar lá um saldo inicial, os pagamentos, os recebimentos do dia, o que é previsto para o dia posterior, e vai conseguir ver o seu saldo, se ele vai ficar positivo ou negativo no decorrer do período que você está analisando. Se você não tiver uma ação, então não adianta ter um fluxo de caixa. Então, eu sei que eu vou ficar negativo em 2 semanas, que meu saldo vai ficar negativo. Eu tenho vendas planejadas até lá e tenho vários pagamentos para fazer que superam as minhas receitas. Qual vai ser a ferramenta que eu vou usar? Como que eu vou negociar
ou com os meus fornecedores, ou com os meus clientes? Que mecanismos eu vou ter aí para poder fazer esse fluxo ficar positivo? Então, existem várias formas de ser feito essa mudança de cenário, e a gente vai ajudar vocês, nós vamos com as outras consultoras fazer esse programa, e esse programa vai possibilitar que você consiga fazer essa ação para que o seu fluxo de caixa fique positivo antes que ocorra o problema de fluxo, ok? Então, essas tomadas de crédito, muitas vezes a gente vê empresas, eu tenho alguns clientes que falam, nossa, eu preciso tomar crédito, vamos tomar crédito, mas não foi controlado, não foi visto, tem dinheiro para receber, tem clientes inadimplentes, a gente tem condições de fazer uma ação de cobrança mais efetiva e colocar esse dinheiro no caixa de novo. É algo que hoje a gente pensa em crédito, mas não pensa o que a gente tem para receber. Qual vai ser a ação que vai ser tomada? Como essa ação pode ser tomada? Sem impactar com a minha venda, com o meu cliente? Então, existem formas disso ser feito. Um fluxo de caixa bem planejado, ele reduz o custo financeiro. Como eu estou falando, muitas vezes você toma um crédito, paga os juros, sem a necessidade de ser feito dessa forma. Por um processo bem implantado, você deixa de ter essa necessidade de tomada de crédito. Fazer essa negociação prévia possibilita vários retornos positivos na hora de você estar fazendo fluxo de caixa. E quem tem aplicação, né? Se você tem a tempo as informações de saldo de caixa, seu saldo sendo positivo, ele permite que você tenha um maior rendimento das suas aplicações, porque é possível a gente planejar essa injeção de capital nessas aplicações. E aí nós temos também uma outra ferramenta extremamente importante, que é o DRE. Né? O DRE, eu coloquei um modelo aqui para a gente olhar. Né? Essas contas, elas têm subcontas, né? Que são as contas de cada empresa. Cada uma tem essas contas estabelecidas. A gente vai olhar essas contas no detalhe no programa e estabelecer uma métrica de controle, começar a olhar o DRE, se já houver, né, implantado, de uma forma diferente. Existe o DRE, que é o contábil, e que ele é feito uma vez por mês. E aqui a gente consegue olhar no gerencial todas as receitas da empresa. E isso é possível ser controlado antes da virada do mês. Você tem um DRE que já prevê o resultado do final do seu exercício. Então, de uma forma muito simples e descomplicada, a gente consegue extrair as informações do seu RP e fazer um DRE a tempo, né? De ter essa visão de resultado. E a gente consegue também, através dele, planejar os próximos períodos. Eu estou tendo uma rentabilidade aqui, o meu EBITDA não é o que eu gostaria de ter. Quais ações nós vamos tomar? E essa vai ser uma ferramenta aqui fundamental para fazer um orçamento para o próximo período. Nós já falamos aqui do orçamento, né, do budget, e aqui é uma ferramenta que nos dará as condições necessárias para analisar o que a gente quer, né? Como que eu quero melhorar o meu lucro no período? Quais medidas eu vou estabelecer para que isso aconteça, né? Quais contas que eu tenho aqui que estão fugindo do meu controle, estão jogando o meu resultado para baixo? Então, a ideia do DRE é dar essa visão, né, e simples e organizada de como estão os seus resultados. Então, é para isso que serve essa ferramenta que nós colocaremos também para funcionar de uma forma bastante simples e descomplicada. Então, é isso, gente. O meu pilar é o da administração e finanças. Tem bastante assunto para falar. Né? Quem entrar no programa vai ser bastante capacitado, vai ter sua equipe totalmente direcionada para controlar os resultados, além dos processos que já estão implantados e que a gente vem para melhorar. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Nosso time aqui sou eu, a Andrea e a Márcia, que vai falar na sequência.
E eu agradeço bastante a oportunidade de estar participando aí com esse time de feras desse programa muito bom, que vai fazer vocês entrarem em 2021 de outra forma. Obrigada. Obrigada, Claudilene. Como seu pilar é importante para a saúde financeira da empresa, né? Eu sempre olho isso pensando que uma empresa com essa saúde financeira equilibrada, juntamente com os pilares integrados, eu fico bastante entusiasmada com esse programa, né? Então, agora ficou aqui para mim a responsabilidade de falar de vendas e de marketing. Vamos aqui compartilhar com vocês a tela. Bom, então eu vou estar falando aqui para vocês de marketing e venda, né? E eu não poderia começar a falar disso sem falar para vocês do mercado. É uma coisa que eu sempre vou buscar os dados. Não basta a gente ser um bom vendedor, uma boa pessoa de marketing. A gente precisa entender o que o mercado está dizendo, para onde ele está indo. Né? Então, existem várias pesquisas no mercado e a gente tem que estudar todas elas, né? O bom vendedor, a boa pessoa que vai divulgar a sua empresa tem que saber para que caminho está seguindo. E hoje a gente tem muitas informações aí na internet. E a gente sabe que até 2020 a gente vai ter mais de 100 bilhões de conexões, né? Conectados no mundo. Então, olha como esse momento que nós estamos passando, ele está fortalecendo a era digital. E aí não se fala de outra coisa que não a internet das coisas, automação, aumentar a produtividade, que tem muito a ver com o pilar da Márcia, né? Ganhos na agilidade, no volume, dados, então as métricas, elas são muito importantes. E aí, o último item ali que me aparece é exatamente o conhecer seu cliente. Você conhece seu cliente? Você sabe para que lado ele está indo, o que ele está precisando? Então, é importante a gente entender alguns dados, por exemplo, da América Latina, falando sobre o e-commerce. Né? Quando começou a pandemia, a gente tinha um aumento de 100% a cada mês de empresas indo para o e-commerce. No primeiro mês de Covid, ele foi para 400. Então, olha o pulo, 4 vezes mais empresas entrando no e-commerce, né? Como uma venda, né? Uma venda online. Aí a gente tem o Mercado Livre, que é aí uma referência nessa área de venda online. No Brasil, aí tem outros países, mas no Brasil teve um aumento de 39% de vendas. Né? Se você comparar o Chile, que teve 125%, então o mundo inteiro, globalmente, a gente está falando de um crescimento na ordem de vendas online. E dentro dessas vendas online, não sei se vai dar para todo mundo ver ali no cantinho, mas não tem problema, ali tem as categorias que a gente está falando, né? Então, quais são hoje os nichos que estão mais vendendo, mesmo com pandemia? Porque a gente tem que pensar que essa pandemia ela vai acabar, espero que em breve, mas mesmo assim existe ainda um processo longo pela frente e ainda um processo do que as suas empresas têm que se adequar. Então, a gente tem que estar muito antenado com isso e estar indo para o mesmo caminho. Então, se a gente for ver ali, ó, quais foram os nichos que mais venderam, né? Dentro do Brasil, falando do Brasil, 11% na parte de roupa, bolsas, de 6% de beleza, 7% de computador, que muita gente foi trabalhar home office, né? Então, assim, quais são os nichos na parte também de imóveis? Então, quais são os nichos que eles estão crescendo? Aí eu pergunto para vocês, e eu acho que crucial, o seu cliente está dentro desse nicho que está crescendo? Como que eu estou trabalhando isso, né? Aí, se você pegar essa pesquisa do Euromonitor, olha que importante a gente falar sobre essas tendências, né? Então, comida e bebida, ele teve um aumento de 65%, né? E se a gente falar também de primeira necessidade, 63%, e roupas e acessórios, 63%. Então, falando dos 3 primeiros aí. Então, essas são as linhas que elas estão crescendo, que elas estão se mantendo, né? E é importante eu entender aí também essa análise do consumidor, né? Como consumidor, meu cliente final, né? Ele tá indo e como ele está se preparando e qual é hoje a forma de consumo dele. Se a gente for ver o top 50, falando da América Latina, né? Durante o Covid, eu fui analisar esses itens e a gente viu ali os livros na 41ª, né? Da lista. Então, o consumo foi na ordem de 20%. Enquanto outras coisas como
produtos de limpeza, a gente tem ali, né, 150, e a gente tem ali suplementos. Então, essa é a lista, né, do ranking de crescimento. Então, qual foi o crescimento desses nichos de mercado, né? Onde eles estão? E olha que interessante, 56% acredita, né, do pessoal de marketing das empresas, acreditam que tem que se oferecer canais integrados, né, e ações personalizadas que eleva o número de interesse. Né? São tendências também, 52% são tendências que tomarão um varejo mais inteligente. Então, quando a gente fala de integração de mídias, então a minha empresa ela está oferecendo também essa tendência que o mercado tá sugerindo, né? Então, como a gente pode fazer com que o meu produto fique agregado, crie esse valor para quem consome, meu cliente, né? Você vê que a gente tem um estudo aí do PwC que ele fala que 6 trilhões de dólares vão ser investidos em tecnologias de internet das coisas, que nada mais é que automação, que nada mais é que essa integração de mídias, né? Então, a minha empresa está preparada para esse novo modelo, né? Para esse novo cenário? E existe também essa pesquisa da Infotrends que fala o seguinte, para o ano 2020 e 2021, quer dizer, extremamente atual, né? As 5 principais novidades para o pessoal de marketing é impressão digital, o que eles têm buscado muito? Impressão digital, oportunidades nos segmentos de grandes formatos, uso nas campanhas de marketing, né? Inovação da campanha, quer dizer, coisas diferentes, coisas modernas, e a comunicação impressa. Então, ainda assim, a comunicação impressa está uma forma da gente trabalhar com marketing, né? De uma forma totalmente sinérgica. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ver aí quais são esses canais de evolução. Olha que coisa interessante que eu peguei aqui numa pesquisa da NAPCO. Ela é extremamente importante e ela está verificando que as empresas gráficas, né, mundialmente falando, 95% das empresas gráficas, elas têm analisado os nichos de mercado e estão pensando em crescer para outros. A gente chama isso de convergência. Eu sou uma empresa de promocional, estou pensando em ir para o nicho embalagem, por exemplo. Né? Isso é a convergência. Então, 95% das empresas, 33 já fizeram, outras estão estudando e estão em vias de, e 23 acha que isso é super possível. Só 3% das empresas gráficas acreditam que quer continuar no mesmo nicho. Então, olha como a gente tem pensado estrategicamente nas nossas empresas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que você, né, e sua empresa está fazendo para se adequar a essa nova era? Como você está se preparando? Aí, a sua equipe de vendas, como que você está trabalhando a sua equipe de vendas? Ela está integrada? Se ajuda, né? E aí eu fico sempre me fazendo uma pergunta. Você gostaria de ser atendido por você como vendedor? Né? Se faça essa pergunta, como você está exercendo esse papel de vendedor? Você é um cara que não tem dia da semana, trabalha de segunda a sexta, porque tem vários que a gente sabe que sexta-feira, né? Hoje é sexta, né? Já ouvi esse tipo de coisa. Então, assim, é esse engajamento que a gente precisa do vendedor, esse cara que faz, acontece, que vai buscar soluções, né? Novos nichos, novos mercados. Os meus clientes estão atendendo esses novos nichos, né? E aí, para o nosso pilar, eu trago para vocês aqui uma análise crítica, que é o que a gente vai trabalhar muito dentro do pilar de vendas. Né? E assim, são números importantes que a gente vai precisar buscar dentro das suas empresas para esse planejamento. Não simplesmente, como vender, seja otimista, né? Busque, prospecte, isso é importante, é a essência da venda, mas o planejamento dessa venda, né? Seus indicadores, como que são indicadores? Proposta fechada versus orçadas, né? Qual é o resultado que está tendo isso? O nosso time de venda um ajuda o outro, a gente está engajado? Estamos perdendo trabalho para a concorrência? Por quê? Né? Qual é o motivo que eu estou perdendo para a minha concorrência? Então, muitas vezes, muitas respostas estão aí. A gente tem que trabalhar ações para isso. A empresa está depositando a sua segurança financeira em apenas um cliente ou dois, né? Para que lado ele está indo? Né? Quanto representa o resultado financeiro de cada cliente?
os clientes que estamos atendendo estão nesses nichos de crescimento que a gente está vendo daí do mercado? Consigo sobreviver da forma que eu estou hoje? O que eu posso fazer para aumentar meu ticket médio? Isso aí é muito importante, né? O upseller, que nada mais é oferecer valor agregado para o meu cliente. Às vezes ele te pede alguma coisa, você oferece aquilo, mas por que não oferecer um pouco mais, um valor agregado? Então você aumenta seu ticket médio. Faço uma venda consultiva, isso é importantíssimo. Eu faço uma venda que realmente atende o meu cliente, ele se sente seguro estando comigo. Eu trago todas as soluções, eu entendo no meu negócio para trazer para ele realmente um argumento técnico que ele realmente vai se sentir confortável com você. E eu utilizo as ferramentas de vendas. Ou eu sou um vendedor que não me capacita, um vendedor. Qual foi o último treinamento que você fez de vendas? Eu acho isso super importante, né? Então, assim, eu trago para vocês algumas ferramentas que eu vou deixar aqui nos slides e depois no site da N vocês vão conseguir pegar essa apresentação, vocês podem buscar cada uma delas, né? Mas a gente não consegue sobreviver sem um calendário. Tem gente que ainda tem agenda física, nós estamos na área gráfica, lindo, né? Mas existem os celulares, então a gente precisa do calendário para se organizar. Vendedor sem calendário, sem uma organização, é complicado, tá? O CRM, né? Então, a gente tem o Pip Drive, que, na verdade, ele traz esse engajamento, né? Esse acompanhamento das tarefas para aumentar a sua taxa de conversão. Você, vendedor, não conhece essa ferramenta? É importante estar antenado com isso, né? As próprias redes sociais, o LinkedIn, é uma oportunidade orgânica. Você gera conteúdo, as pessoas te acompanham, elas sabem o que você faz e como você faz, a forma que você pode oferecer um trabalho coerente para ela, né? Então, veja bem, né? Quantas opções que eu tenho de estar antenado com o que está acontecendo. O Snove, que é meio organizado, que ele é um plugin do Google Chrome, que ele te fala também, sabe, sobre o e-mail, para você se organizar em pastas, super interessante. O Mixmax, que é também um plugin, mas que ele, aí do Gmail, mas que ele acompanha a sua proposta quando você manda para o cliente, te dá notificação de leitura, quantas vezes o cara abriu, para você fazer um follow-up. Então, importantíssimo, uma ferramenta que vai, é automação, né? Que nada mais é do que a gente vinha falando aí com vocês. O DocuSign também, que na verdade é a assinatura do contrato, para você não mandar aquele papel para ele, para o cara assinar, então aí ele se perde no meio do caminho, né? Vamos garantir essa prospecção, né, esse impulso, manda para o cara assina uma assinatura eletrônica, já traz para você, você já tem o documento e vamos seguir para a produção, né? E aí, fora isso, gente, é aquilo que a gente já sabe como vendedor. A sua capacitação de vendas, você tem lido o livro, qual foi o último treinamento que você fez? Né? Então, o vendedor, ele é uma profissão tão importante como outra qualquer, ou seja, eu preciso me capacitar, acontece coisas novas, tem gente aí, né, que não, ele trabalha de noite, e aí depois a gente não pode dizer, né, que o cara tem mais sorte que eu, tá? A persistência, a resiliência, a gente sabe que uma prospecção, a gente vai fazer isso 5, 7, 8 vezes para a gente ter um sim depois de 7 não, né? Cansa, mas não posso desanimar, eu tenho que buscar novas ferramentas, conhecer melhor meu cliente, aí a venda consultiva, né? A disciplina, eu criar roteiros de como fazer um engajamento para esse cliente. E lembrando que a prospecção, né, para a gente ter essa prospecção, 70% das melhores contas, elas não são passivas, tá? Então, a gente tem que avaliar esses números. E aí, muito importante a venda associada com marketing, né? Às vezes a gente trabalha isso muito, muito separado, mas cada dia que passa a gente está falando mais dessa integração de vendas em marketing, que o marketing também nada mais é que uma venda, né? Eu tenho uma pessoa, é uma coisa que a gente, eu tenho uma pessoa de marketing que está buscando leads qualificados, prospecções ou até mesmo fechamentos na internet, sendo que eu tenho muita gente agora na internet, né? Como eu estou trabalhando, como que meus clientes estão me vendo? E aí eu faço uma pergunta, vocês já fizeram esse teste? Colocou lá o nome da sua empresa e viu aonde ele apareceu do ranking? Ele está na primeira página do Google? Mas você fala, é bobagem? Não, não é. Quando você coloca qualquer assunto, então você precisa também saber o que o seu público-alvo está pensando e o que ele está buscando, né? Então é um exercício que a gente tem que fazer aqui. Mas 95% dos usuários do Google, eles ficam na primeira página. Então, se a sua empresa está aparecendo da segunda
página para frente já é um problema, né? 30% ele acaba se desinteressando a cada posição que se aparece no Google. Então, você tem lá os anúncios, abaixo dos anúncios, né? Você vai perdendo 30% do interesse. 25% dos usuários, eles se interessam pelos anúncios, mas 75% eles tira os anúncios e ele vai buscar o primeiro colocado, que não é anúncio, mas do assunto que ele está buscando. Então, eu falei da área gráfica, falei do que você vende, falei de livros, né? Quando fala aquisição de livros, tal, você aparece, né, nessa lista, nesse ranking. E então, 70% da taxa de interesse em lead qualificado, ou seja, quando você gera o interesse para dentro do seu site, com lead qualificado, que ele foi buscar aquilo que você colocou, aquele conteúdo, são 70% a possibilidade da taxa de conversão. Olha a importância dessa ação associada a vendas. Então, a minha estratégia de marketing está adequada para o meu produto? Como eu apareço no LinkedIn? Né? Como que meus clientes me veem? Faz essa análise crítica, né? Coloca lá e veja o que eles estão vendo de você. Você está no YouTube, você está no Instagram, você está no e-mail marketing, quantas pessoas abrem os seus e-mails marketing, né? Como eu estou no Google, isso tudo é uma análise que a gente tem que fazer de integração de marketing para a gente aparecer em todos os lugares de uma forma coerente, de uma forma que eu traga conteúdo, né? Então, hoje, cada dia mais se fala em marketing de conteúdo. Então, se eu gero conteúdos interessantes, eu gero interesse e essas pessoas passam a me buscar mais dentro das redes, né? Então, é uma possibilidade muito maior de oferecer serviços para esse público também. E falando de marketing, e aí o que a gente trabalha nesse pilar, né? Quais são as métricas que você analisa? Né? O Google Analytics, você tem analisado os seus números, como eles estão aparecendo? Qual é a taxa de retorno dos seus e-mails? Quantas vezes as pessoas estão abrindo? Né? Eu estou oferecendo o produto correto para o meu cliente? Eu já tenho um cliente, será que ele não está buscando outro produto que eu também posso oferecer? Não perder essa venda? Como eu posso atingir esse lead qualificado e fazer esse tratamento? Né? Eu estou gerando interesse? Eu apareço na busca desses usuários do Google, estudo que a gente está dizendo? Qual é a imagem que meu cliente tem da minha empresa? Né? Toma cuidado com as publicações, né? Que é daí que ele vai... A primeira impressão é que fica, a gente usa muito no nosso mercado, mas é daí que ele vem buscar o interesse também dentro da sua empresa. Olha que achei interessante esse dado aqui. Existem 140 milhões de usuários de mídias sociais ativos. Então, não dá para falar que não é importante esse nicho, né? 94% ele possui smartphone. Então, meu site está adequado ao smartphone? Né? Ou ele parece tudo desconfigurado, é lento e a pessoa perde interesse. 73% tem laptop ou desktop. 11% smartwatch, né? E olha que coisa interessante, os usuários, eles passam uma média de 9 horas e 17 minutos diariamente na internet, né? Os apps e tudo mais. 98% assiste vídeo, então por que não conteúdo de vídeo? Né? Outros 36 estão gostando muito de podcast, 39 QR Code, 43 trabalham com transferência de dinheiro, né? E 38% fazem compra online. Então, é aí uma ideia de como eu estou nessas redes, né? Então, acho que é super importante. O relatório digital de 2020, né, que é uma pesquisa, ele fala que 150 milhões de usuários da internet, 71, né, ele diz realmente dessa forma ativa que as pessoas estão. E não vai ser diferente para o ano que vem. As pessoas viram que dá certo. Então, a gente está fazendo isso que a gente está fazendo agora, live, a gente nunca imaginou fazer live, né? Hoje, isso é uma coisa extremamente normal. Então, e vai passar a ser assim. As reuniões também, elas passaram muito a ser digitais, né? E como eu me comporto numa reunião? Como eu mostro para o meu cliente que eu tenho profissionalismo com isso? O meu vendedor, ele está realmente vestindo a camisa da minha empresa e mostrando quem realmente nós somos de uma forma adequada? O funil de vendas no marketing, ele é um pouco diferente, né? Mas eu nunca posso esquecer, eu tenho que atrair os meus visitantes, quer dizer, gerar um monte de pessoas interessadas, converter quem realmente se interessou, a gente chama isso de lead qualificado, trazer oportunidades, fazer esses tratamentos e trazer oportunidade para essas pessoas que se interessaram e aí vender, né? E depois a fidelização, que é importante, quer dizer, eu não posso
não ter uma rotina. Se eu digo que toda segunda-feira eu vou ter um conteúdo, eu tenho que me manter essa rotina para a gente fidelizar também este cliente, tá? E aí, finalizando, alinha seu time de vendas e marketing, porque com certeza a gente vai melhorar os resultados do negócio, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês, meus dados estão aqui, os meus agradecimentos aí a esse pessoal que tem nos acompanhado e tem sempre nos dado um feedback positivo. Super obrigada. Então, agora eu vou convidar aí a Márcia Biagio, nossa especialista na parte de qualidade e produtividade, né? Uma pessoa que está há anos no mercado, conhece muito bem as gráficas, que ela vai falar um pouquinho do pilar dela e depois, inclusive, do programa. Márcia, com você. Aí, bom dia a todos. Nossa, mas que momento feliz, né? Eu fiquei por último de propósito. Porque imagine, a gente conseguindo entrar dentro de uma empresa para gerar resultado e não bater de frente nem com vendas, nem com marketing, nem com a questão financeira da empresa. Por quê? Porque todos os pilares estão integrados e sendo trabalhados no mesmo momento dentro de uma organização, independente do porte dela. Gente, isso é fantástico. Então, as meninas aí falaram um pouco, né, de cada pilar do que elas vão trabalhar aí. Vamos lá, vou começar a falar aqui um pouquinho do meu pilar, qualidade e produtividade. E eu fiquei assim por último de propósito, porque como eu estava falando, nós temos pela primeira vez um programa dentro de uma organização, dentro da gráfica de vocês, onde a gente vai poder fazer um cruzamento de todas as necessidades e tomar ações conjunto, porque eu estou falando daquela famosa engrenagem que a gente sente tanta falta dentro das empresas, né? Quem me acompanhou, me acompanha aí por longo desses anos todos, participaram já de vários projetos e treinamentos meus, sabe das dificuldades que a gente encontra quando entra numa empresa e aí vocês começam a falar, isso daí não vai dar certo, porque a gente vai precisar falar com a pessoa lá de finanças e a pessoa de finanças, ela não está engajada nesse projeto. Ou então acontecem grandes problemas, grandes não conformidades no chão de fábrica e o pessoal fala aí, mas isso daí é aqueles vendedor lá, ó, é ele que é por causa dele, é a falta de uma boa análise, é a questão da demanda que não está se conversando com a questão, com a produção da empresa e aí se chocam e a gente não consegue ter aquela velocidade na gestão de resultado, na evolução do projeto. Então, agora, para a gente fica tudo mais fácil, gente. Qualidade e produtividade, ela está dentro da empresa, queira ela praticar ou não. Qual a diferença? O que a gente está querendo levar com esse pilar? Trabalhar essa essência, levar vocês para um nível de eficiência e, finalmente, gerar resultado, sim. Gerar resultado não é só a gente produzir. Gerar resultado é eu produzir com qualidade, fidelizar o meu cliente, entender as necessidades de vendas, de ter uma produção coesa, trabalhando conforme os requisitos do cliente, ter o cliente satisfeito e o vendedor comemorando, porque os números estão aumentando, e as nossas margens também, porque a questão administrativa financeira precisa muito saber que a gente prometeu, que a gente vai faturar, porque nós vamos produzir. Ótimo, eles estão contando com isso. Então, é uma engrenagem. Finanças, vendas, o marketing alinhando tudo isso e a produtividade requerida, que só vai dar certo se a gente conseguir trabalhar com qualidade. Então, essa engrenagem é muito importante, está funcionando dentro de uma empresa e hoje quase que 100% das empresas ligam para mim quando fazem com contato, estamos em alguns eventos e falam, Márcia, nosso principal problema lá é fazer essa comunicação, fazer as pessoas entender que um trabalha para o outro e todo mundo trabalhando em nome da empresa, né? Trabalhar em função do nome do bem maior, que é o crescimento da empresa, porque, óbvio, se a empresa cresce, todo mundo cresce junto. É essa que é a nossa conta, né? Então, como que a gente vai trabalhar essa eficiência? Eu costumo dizer, e hoje a gente tem levantado esse ano muito essa bandeira, né? Vamos trabalhar, vamos mapear os processos e vamos entender quem são os processos que estão interagindo e quais são as deficiências. Levantar deficiências dos processos é entender, será que está todo mundo feliz com o que está recebendo? Eu trabalho na impressão, o que chega para mim e está chegando no momento certo e com a qualidade requerida, eu posso trabalhar
Não vai atrasar em nada meu setup, porque vai estar tudo ali na hora certa. Compras comprou bem, comprou certo, porque o financeiro deixou, liberou, o fluxo de caixa existia, deu para comprar o material, não vai atrasar, porque eu comprei no prazo certo. O material chegou com qualidade, não chegou simplesmente o mais barato, porque é o que dá para pagar. Chegou avaliado, porque todo mundo está se conversando, todo mundo está entendendo o que a gente precisa nesse momento. Então, entender as necessidades de entradas é fazer o processo que está girando se sentir bem. Vai dar certo, eu vou fazer o meu melhor setup, porque está dando tudo certo, chegando no momento certo e na hora certa. Produzi, inspecionei, cumpri com os requisitos, porque não tem ninguém aqui falando para eu ser só rápido. Não, você tem que ser rápido e também tem que atuar com qualidade. Então, cumpra com os processos, controle a qualidade, monitore e libere com a sua produtividade dentro da qualidade requerida. É isso que a gente vai buscar. Não é só produção, é produção e qualidade. E quando eu liberar isso para o setor da frente, o setor da frente vai estar feliz, porque ele vai fazer o acabamento, né? Se eu estiver ali dentro da impressão, e ele vai estar feliz, porque você inspecionou, você garantiu, você não está me entregando só mala, não está me entregando só problema. Deu para vocês entenderem essas deficiências? Muda de endereço, muda de gráfica, muda de porte, muda de cidade, mas as causas são sempre as mesmas. Então, chegou o momento da gente dar um basta nisso e começar a elevar o nível de todo mundo para uma gestão por processo, né? Então, fazer as pessoas entenderem quanto é importante um trabalhar para o outro. Entender o produto da empresa, a tecnologia que a gente tem para fabricar esse produto, os níveis de controle que a gente tem. Qual a maior deficiência que a gente está encontrando nesse exato momento? Está todo mundo pensando em inovação, né? A Andrea entrou aí, deu várias possibilidades, falou o que está acontecendo com o mercado. E as gráficas estão realmente inovando, se mexendo, alterando a sua linha de produto. Mas o que está acontecendo nesse exato momento? Escuta, esse produto, eu tenho tecnologia adequada? Eu tenho fornecedor adequado para me fornecer essa matéria-prima e chegar na qualidade requerida? Eu estou falando de embalagem, eu vou entrar no setor de delivery, que é uma coisa que está acontecendo nesse exato momento com todo mundo. Tá o pessoal do promocional lá, estão atacando de delivery, né? E está dando certo. Mas escuta, quem é o cliente deste delivery, né? Eu estou entregando para uma linha de delivery de porte grande, pequeno, o cliente é o nível A, eu tenho o cliente B, tenho o cliente C. Quem é que me ajudou a avaliar isso para eu definir o nível de qualidade que eu vou ter que ter ali no meu processo? Entender as nossas deficiências nesse momento? Então, não é só simplesmente trazer cartão para a empresa e definir um novo produto e distribuir para o mercado. Então, a gente está usando muito esse departamento e a gente não está encontrando. Então, eu preciso ter um departamento de marketing. Se eu não conseguir ter esse departamento, eu preciso ter pessoas que entendam as necessidades do mercado e que traduzam isso para a área comercial e, como consequência, traduzam isso para o chão de fábrica. Então, é essa interação, essa que é a engrenagem gostosa que a gente vai conseguir fazer trabalhando todos esses pilares juntas. Então, conhecer o produto, entender as necessidades, possivelmente na hora que eu estiver fazendo isso dentro da sua empresa, eu posso estar possivelmente conversando com a consultora que vai estar nesse pilar e, como consequência, as pessoas que estão envolvidas com este consultor vai conseguir fazer esse cruzamento com a gente. Então, o que eu estou falando para vocês? Estou dizendo que processo, melhorar processo, entender as deficiências dos processos, envolve a gente trabalhar com uma engrenagem. E para isso a gente tem que entender todas as necessidades envolvidas e entender a realidade da empresa. E a realidade da empresa envolve o processo, envolve a gente entender os produtos que a gente está fabricando e quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Repare que eu não estou nem falando de cliente, né? Cliente, estou deixando lá, requisito do cliente, quem vai traduzir para a gente é o pilar de vendas e marketing, né? Se não tivesse esse pilar, possivelmente eu estaria falando dele aqui agora. Mas a gente tem esse pilar para traduzir isso para a gente. Então, as nossas necessidades, trabalhar os processos, os requisitos dos nossos produtos e as pessoas dentro da sua empresa que estão envolvidas nessa gestão de melhorias, né? Não somos de RH, não estamos falando de trabalhar a gestão de pessoas nesse instante. Estamos pensando em trazer as pessoas certas, com as competências certas. E é lógico, né?
que as lideranças saibam lidar com essas pessoas, né? Que saibam escolher as pessoas certas, conhecedoras dos seus processos, e que você, ao contratar um funcionário para trabalhar na sua empresa, que você entenda quanto é importante ele ser treinado. Ele pode não vir com todos os requisitos que você precisa, mas você pode treinar, você pode capacitar, não só jogar ele na linha de produção para trabalhar. Então, peças importantes e fundamental para a gente nesse momento para a nossa empresa rodar, para a empresa de vocês rodarem como uma engrenagem. Trabalhar processos dentro dessa questão do processo, trabalhar os requisitos de produtos e analisar o time. O seu time que vai estar envolvido com todas essas mudanças, que vão estar trabalhando em todos os pilares e que estão aí no dia a dia produzindo. São pessoas que estão comprometidas? Como que está o time que você contratou hoje? Então, vamos lá. Hoje a gente sabe que aí 97%, 98% da indústria gráfica é de porte pequeno a médio. E a gráfica, quando pequena, dificilmente ela vai ter um departamento de recursos humanos. E quando ela tem, é um DP. Então, pouco se faz gestão de pessoas, né? Nesse modelo de empresa. E também não é o nosso objetivo não é trabalhar a gestão de pessoas, que nós não somos especialistas nisso. Então, essa deficiência, você vai procurar entender no desenrolar de todos os pilares quais são as suas necessidades com esse time, porque a gente vai estar sinalizando. As pessoas certas têm que estar no lugar certo, né? Senão é difícil você trabalhar como uma engrenagem. Então, a gente começa a falar assim, a gente vai reestruturar a empresa? Não, a gente faz resgate, né? Num programa como esse, a gente enxerga quem são as pessoas, aquelas laranjas podres que a gente sabe que toda empresa tem, que são aquelas pessoas que não estão querendo inovações, não querem mudanças, que não querem colaborar. Eu costumo dizer que são as pessoas que vão trabalhar para executar uma ordem de produção e esperar o horário de ir embora. São essas pessoas que não fazem mais, não tem muito a ver mais com a cara da empresa que está entrando num programa desse. Que a empresa que entra num programa desse, ela está querendo inovar, ela está querendo trabalhar processo, ela vai começar a pensar em gestão de processo. E aí fica aquela coisa, mas gestão de pessoas vem antes de gestão de processo? Não tem essa ordem. Pessoas, né? Eu costumo dizer que ter as pessoas certas, com a qualificação certa, e aquela que não tem a qualificação, entender que não tem e buscar, principalmente neste programa, que a gente costuma dizer que esse programa não foi feito só para dar não é treinar, é executar um projeto de fato dentro da sua empresa. Então, quando você entrega as pessoas para participar desse projeto, você tem que estar pensando em pessoas que são geradoras, que têm o foco de ser geradoras, né, de mudanças, de resultados, porque é isso que a gente vai procurar prover com elas. Então, o que é muito importante? Principalmente, digo, em todos os pilares, né? E aqui, para a gente gerar no pilar de qualidade e produtividade, não poderia ser diferente, né? Para a gente buscar eficiência, nós vamos estar trabalhando processos, trabalhando na essência, os requisitos dos seus produtos dentro dos seus processos e avaliando o seu time, o quadro de pessoas que estão envolvidas nestes processos, acompanhando esses pilares, porque essas são as pessoas responsáveis, geradoras de resultados. Se a gente não conseguir ter um time coeso, fica difícil a gente conseguir resultado. E não é uma questão do pilar, é sempre. Deveríamos todos os dias pensar assim, né? Não dá tempo de pensar assim. Vocês estão aqui agora me ouviu as meninas e vão começar a fazer essa reflexão. Tipo lição de casa. Vamos plantar uma sementinha? Como que está meu time hoje? Que tipo de pessoas que eu tenho dentro da minha empresa, né? Isso é importante, tá bom? Bom, e aí dentro desse conceito, para eu gerar resultado, ser uma empresa produtiva, trabalhar com os conceitos de qualidade, entender, fazer aquela interação com a ponte de processos, a gente precisa trabalhar. E para trabalhar, cadeia cliente-fornecedor, é a gente conseguir entender quem entrega para quem, né? Eu vou trabalhar, eu chego no meu processo, eu estou recebendo informação, estou recebendo material, eu vou processar e vou entregar para o outro. Se na sua empresa você tem um clima não bom, e isso você percebe quando você precisa numa empresa, eu sinto essa essência, eu sinto isso quando eu chego numa empresa. Se o clima não é bom, as pessoas não têm trabalho em equipe, não têm alegria, se as pessoas não estiverem interagindo de uma forma positiva, ela não tem a preocupação de trabalhar pensando no próximo espaço, pensando no processo seguinte que vai receber o trabalho. A gente chama isso da cadeia cliente-fornecedor interno.
Eles têm que estar satisfeitos. Então, analisa o clima da sua empresa, porque quando a gente estiver trabalhando em processos, a gente vai ter que entender como isso está acontecendo. Requisitos internos definidos e padronizados. Requisitos que você vai inserir no seu processo. A maneira que você está inspecionando hoje, você é uma empresa que está focando em inspeção final, você não foca em inspeção durante o processo, você não consegue garantir que o teu processo tem qualidade, por isso que você implanta uma inspeção 100% lá no final, é isso que a gente vai trabalhar. O que a gente precisa? A gente precisa garantir que todo mundo inspecione o tempo inteiro. Né? Para que eu vou investir numa inspeção final quando eu já vou estar derrubando a margem do meu produto e o financeiro se lá desesperado porque a gente não vai conseguir chegar, né? Definimos lá uma margem de contribuição, a gente está em uma margem definida e a gente não está conseguindo alcançar o resultado porque a gente está reprocessando mais que uma vez, porque a gente não está atendendo os tempos que foram definidos. A gente está perdendo mais do que foi definido, está tendo que reprocessar uma ordem de produção e o cliente não está pagando. E porque nós estamos inspecionando mais do que a gente conseguiu definir como padrão. E o cliente não paga essa inspeção 100%. Os processos precisam ser seguros. E para isso eu preciso aumentar a eficiência das pessoas que estão ali em cada linha, colocando a mão na máquina, colocando a mão para produzir, para inspecionar e para liberar o produto. Então pense nisso. Né? Então, definir os controles para gerar os procedimentos padronizados. Requisitos internos têm que estar definidos e a gente vai precisar muito se comunicar com vendas e com marketing para entender os requisitos dos nossos clientes. Processos medidos, monitorados. Como que eu vou gerar resultado se eu não encontrar indicadores em cada processo? Hoje, 100% das gráficas sabem direitinho quanto que ela está produzindo, quanto que ela está vendendo, quanto que ela está faturando. Mas os desperdícios? E quanto que você está atendendo de setup? Quanto que você está vendendo de horas e quanto que você de fato está utilizando? Né? Indicadores, objetivo de cada indicador dentro de cada processo que está sendo trabalhado, as metas, o envolvimento daquelas pessoas que são necessárias, que eu falei ali no outro slide, para trabalhar as ações e a gente conseguir atingir as metas, tá? Processos medidos, processos monitorados. E o slogan, abaixa o desperdício, né? Trabalhar qualidade e produtividade e correr atrás dos nossos custos, monitorar os desperdícios e fazer com que a gente chegue na margem requerida e o financeiro agradece, né? É isso que a gente vai buscar, abaixa o desperdício. Então, onde estão os gargalos dentro de cada processo? Seja de desperdício de matéria-prima, de tempo de produção, o tempo do deslocamento para você ir atrás de uma informação que tudo envolve o seu resultado. São vários parâmetros que a gente alinha. Ciclo de solução de problemas. Como ter uma empresa hoje que não consegue investigar uma causa, que não consegue trabalhar uma ação corretiva e medir o quanto que ela está evoluindo com aquela não conformidade. Então, a mesma não conformidade que eu tive ano passado, eu continuo tendo ela o tempo inteiro. E eu estou só apagando incêndio, isso não reduz nunca. Como que está o seu ciclo de solução de problemas? Quem são as pessoas que trabalham com isso hoje? Você não tem? Então, nós temos que implantar, tá bom? E não conformidade não é só para documentar a reclamação do cliente, a devolução, tá? O ciclo de solução de problemas, principalmente para a gente solucionar as não conformidades internas. Quanto mais não conformidades internas eu conseguir cercar dentro da minha empresa, é óbvio que menos reclamações, menos devoluções a gente vai ter. É essa conta e não é teoria, mas pura verdade. Ah, mas tem não conformidades na indústria gráfica que são crônicas, que a gente não vai conseguir se livrar delas nunca. Quais? Ah, cor, registro, mancha. Ok, são não conformidades que estão acontecendo todo dia, toda hora, em alguma gráfica, nesse exato momento deve estar acontecendo isso. Mas e as causas? As causas estão pulverizadas. Um ciclo de solução dos problemas controla, monitora, né? Eu posso não zerar, mas eu tenho que trabalhar num padrão numa meta de redução constante, de pessoas ativas. As causas não podem ser muito repetitivas, eu tenho que ter pessoas atuando o tempo inteiro em cima disso, tá? E isso tem que estar na essência, não é uma pessoa, não é a área de qualidade da minha empresa, não, isso tem que estar pulverizado, tem que estar na essência de todos os processos. Isso é gestão de processo. E por último aí, fazer com que tudo isso vire um ciclo maravilhoso dentro da sua empresa, né? Funcionando como uma engrenagem, conversando todos os processos, todo mundo se entendendo com seus procedimentos. Acabou?
Não acabou não, acabou de começar. A gente entra para provocar essa revolução, para que você se organize, que você dê um chacoalhão nas pessoas, no time da sua empresa, prender todo mundo a trabalhar com fluxo, com controle, com responsabilidade, com indicadores e com metas. E depois, sim, aí está na hora de você começar a gerar o ciclo de melhoria dentro da sua empresa. O que foi padronizado precisa ser melhorado constantemente. Os números tem mês que vai estar melhor, tem mês que vai estar pior, e as melhorias, as ações, as pessoas com outro nível conseguem parar para pensar em causa, ações e melhorias, e não só chegar na sua empresa e pensar em produzir uma hora. Ok? Então, esse daqui são os principais pontos, os principais focos da essência. Eu costumo dizer que é a essência do pilar da qualidade e produtividade. E é assim que a gente pretende colocar as melhorias dentro dos seus processos. E coloquei aí, ó, um time vibrando com os resultados alcançados. O que é um time vibrando? Significa que você tem comunicação. Você comunica, você mostra, você coloca no quadro, você para as pessoas, você comemora. Você comemora, você muda processo, você comunica que você está mudando porque surgiu alguma não conformidade não prevista, uma exigência de cliente a mais, e o time vibra porque ele está participando. Tudo que você faz com a mão dos seus funcionários gera um retorno muito mais rápido, tenha certeza disso. Então, nada é copiado da empresa do vizinho. É tudo gráfica, mas nada é copiado. Porque o seu cliente tem um requisito diferente do cliente do outro, a cultura da sua empresa é diferente, né? Muitas empresas familiares já com culturas diferentes, culturas milenares, a cultura de novas gerações, e também nós temos as novas empresas que foram abrindo, que já não são mais familiares, que já estão empregadas de multinacionais, que vêm com novos conceitos também. Então, tudo isso gera uma grande mudança, tem gerado uma grande revolução dentro da indústria gráfica. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? O seu time tem que vibrar com os resultados e tem que aprender a trabalhar com a gestão de resultados, mudando constantemente a maneira de trabalhar. Nada é padrão, nada é para sempre, nada é para ficar no mundo. Tá? E um exemplo disso que eu estou deixando aqui para vocês, eu selecionei aqui um processo de impressão como um processo crítico para a gente trabalhar a cadeia cliente-fornecedor. E aqui eu estou dando exemplo de que não é só chegar na área, ligar a máquina, alimentar e começar a trabalhar. A pessoa que vai produzir um impresso, que vai naquele momento que ele encosta na máquina, ele está recebendo e está tendo uma interação com diversos outros processos dentro da sua empresa. E aqui é um exemplo. Eu chego na minha máquina de impressão, eu tenho meu fornecedor lá que vai me mandar a chapa gravada. Eu tenho o corte que vai mandar o papel cortado. Eu tenho o estoque que vai ter que mandar todos os insumos e a tinta. Se eu tiver que ir atrás disso tudo, vou perder um tempo de processo que o meu cliente não pagou, já estou engolindo a margem daquela ordem de produção. Se compra, não comprou bem, não comprou certo, é aqui que eu tenho problema também. Se não tem chapa, eu fico com a minha máquina parada esperando gravar a chapa e chegar. Aqui acontecem todos os gargalos que curtam as nossas margens. E aqui, no momento que eu estou focado em gerar o meu fluxo operacional, que é verificar as condições do meu equipamento, regular, tá tudo perdido porque eu estou esperando todos esses fornecedores funcionar. Com uma empresa funcionando como uma engrenagem, todos esses fornecedores passam a me entregar com uma tranquilidade e com um senso de responsabilidade absurdo. O seu impressor não vai só executar a ordem de produção, ele vai realmente avaliar tudo que ele está recebendo e com responsabilidade não vai dar continuidade se ele vê que algo não está certo. E a partir do momento que ele deu ok na máquina dele, ele começa a controlar como se ele fosse o controle de qualidade da empresa de fato, porque ele tem que garantir todas as etapas de monitoramento daquele processo a qual foi designado, treinado, participou e faz parte da equipe que gera resultados na sua empresa. E graças a isso que ele vai conseguir entregar para o cliente interno, que aí estou dando exemplo, né? Só pode ser área de acabamento, né? Seja já manual, seja vai para o manuseio ou máquina, e ele vai gerar o impresso sem as malas, ou se ele teve mala, ele identificou, ele se comunicou, porque ele interagiu. Ele não só entregou, preocupado em encerrar e começar uma ordem de produção.
Isso é funcionar como uma engrenagem. Os processos operacionais estão ali, ó, conectados. Eles estão, o seu chão de fábrica vai poder funcionar como uma engrenagem com tranquilidade, coisas seguindo os procedimentos, tá bom? Não é sonho, tá, gente? Toda empresa que trabalha focando gestão de resultados, trabalhando gestão de processo, ela vai para esse patamar de resultado que eu estou te falando assim, trabalhando pessoas. Olha lá, processos, pessoas e requisitos de produtos forte na corrente sanguínea de todo mundo, entendendo o produto, o requisito do cliente, o requisito que ela tem que cumprir internamente, tá bom? É isso. Bom, e agora para finalizar, como você está monitorando os processos da sua empresa hoje diante de tudo isso que eu disse? Estou deixando aqui para você a árvore da alegria. A árvore da confusão, não. Aqui tem vários pontos que é para chamar a sua atenção. Você é uma empresa que trabalha com meta? Tá ali o fruto. Você comemora as conquistas? Você consegue enxergar o que você está conquistando? Não adianta você falar, ah, aqui ninguém reclama. E a gente começa a apontar, tem reclamação. Ah, eu não tenho conformidade interna, mas não tem porque ninguém aponta. Vamos começar a apontar para ver? Aí começa a aparecer. Então, como que você está em relação aos seus controles? Ganhos de performance. Você consegue saber se você realmente é uma empresa produtiva? A sua máquina está... Você está precisando comprar uma máquina porque você acha que você precisa ter mais velocidade, mais produtividade, mas quanto que a sua máquina fica parada? Você tem demanda para isso? Né? Como que está o seu processo de realização de produto, solução de conflitos, a interação, seu time que está dentro da empresa, como que eles funcionam hoje? Você sente essa engrenagem? Está perto de chegar? Está médio? Como que isso funciona? O seu grau de resiliência, como que está? Isso é muito importante, porque o seu time é um time que suporta mudanças, ele suporta novos métodos, ele é um time, até a própria liderança. Esse é um recadinho para a liderança. A liderança está aberta a novas mudanças para levar a uma gestão de resultado? Ou ela ainda está achando que ela tem que trabalhar daquele jeito que ela já vinha de anos e anos e anos, né? Então, analisa isso. Como está o seu foco em relação ao cliente, à gestão de resultados e ao time que você tem aí dentro, né? A gente precisa ter pessoas engajadas e a liderança é muito importante nesse momento. Se não tiver uma liderança comprometida e com esse foco também, o time vai ser o reflexo do que o líder é. Eu sempre digo isso. Você pisa numa empresa, você entende o que é empresa quando você conversa com o líder, ok? Então, façam essa reflexão aí com a árvore da alegria aí que eu tô deixando para vocês, tá bom? Pensa, reflita, você vai chegar a uma conclusão. Puxa, eu preciso ter este programa. Eu já entendi que qualidade e produtividade, como que vai trabalhar, vendas e marketing também, finanças, administração e finanças. Então, são 3 especialistas da indústria gráfica especializada no segmento gráfico que estão propondo uma nova maneira de trabalhar, se conversando no momento de uma implantação. Hoje, normalmente, a empresa contrata um consultor que vem trabalhar um item desse. Aí depois contrata o outro. Agora nós estamos falando de uma grande facilidade de você conseguir ter 3 consultores fazendo um projeto com total conexão, entendendo todas as necessidades, se comunicando dentro de uma empresa. E preparando uma pessoa de cada pilar desse da sua empresa. Então, você terá 3 pessoas, né? A tua empresa terá 3 pessoas engajadas, uma com cada pilar, levando todos os requisitos e trabalhando isso dentro da sua empresa. Quando a gente pensou em apresentar um pouco dos nossos conteúdos que serão trabalhados dentro deste programa, foi de mostrar para você que não é nada que venha causar, nada que venha engessar, nada que venha gerar grandes complexidades, porque trata-se de 3 pessoas, uma para cada pilar, trabalhando também. Não é só a empresa que tem que trabalhar como uma engrenagem, as implantações e as mudanças também têm que fluir como uma engrenagem, senão uma se choca com a outra. Então, se você refletiu e já entendeu o que a gente está tentando traduzir com os pilares para alcançar resultados, encontrou o quanto que isso é necessário, você está pensando, então, entendeu, compreendeu? Então, pensa que é isso que você precisa levar. Qualidade, produtividade, um trabalho de marketing e vendas e de administração e finanças com essas 3 especialistas. É isso.
eu vou entregando aí para a Andréia. A gente procurou ser assim bem rápido e objetivo e falar para vocês um pouquinho de cada como a gente vai trabalhar. Estamos aí agradecendo a oportunidade mais uma vez, né? A NC Consulting levantando essa bandeira desse grande programa e levando para vocês os 3 pilares para alcançar resultado. Obrigada, Andréia. Obrigada, Clau. Claudilene, quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer, né, a oportunidade de participar com a Ene desse projeto. Eu acredito que vai ser uma ótima oportunidade para os nossos clientes também, para as gráficas. Eu acho que é um momento de repensar, né, de rever os seus processos, rever a forma de fazer. Acho que todo mundo, como você falou lá na sua apresentação, Andréia, todo mundo tem que parar para olhar para isso hoje, né? Tem que rever a forma de fazer. Então, essa é uma grande oportunidade e eu gostaria de agradecer por estar com esse time tão bacana nesse projeto. Cláudia, a gente tem que fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes, né? Fazer as mesmas coisas vão trazer resultados iguais, é o que a gente não precisa nesse momento, um momento de mudança, tá bom? Então, gente, eu gostaria de agradecer aí a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Amanhã a gente tem mais uma palestra para finalizar, mas de qualquer forma, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que estão conosco, estão nos apoiando aí nesse projeto. E quem quiser mais informações, entre no site da Ene, também tem o meu contato também aqui das palestras, a gente vai deixar no site, né? Telefone está tudo lá, então qualquer dúvida, estamos à disposição e fiquem aí amanhã com o último dia da Live Week Gráfica. Um prazer estar com vocês, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Tchauzinho.